Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Eu começo com o paladar em dose dupla. Primeiro, no início da semana, na terça-feira, eu participei de uma degustação às cegas sobre suco de uva. Isso mesmo, eu não vivo só de provar vinhos, mas derivados de uva, vamos dizer assim. Foram 10 sucos de uva integral, degustado às cegas, com mais 3 especialistas, e me surpreendeu bastante. Primeiro porque essa noção, assim, vale a pena garimpar as marcas de suco de uva, tem muita diferença entre eles, e em geral, assim, os melhores você até consegue identificar um pouquinho qual é a variedade de uva, são uvas, não são uvas para vinho, né, não são variedades vitiviníferas, são uvas americanas, mas várias delas, se você provar prestando atenção, é capaz de você conseguir identificar. E além disso, assim, eles são todos com muita doçura, né? Esse é feito com a uva madura, mas os mais interessantes eram aqueles que tinham essa doçura, mas também estavam muito equilibrados. E o segredo daí é o frescor, é aquela tal de acidez que a gente fala e que tem vários consumidores que torcem o nariz, mas a acidez é uma característica importante nas bebidas e o que dá vontade de tomar a segunda taça, ou o segundo copo no suco de uva. Além disso, no paladar, ontem na Levofilosofia, eu trouxe um pouco a história da vinha Tondônia. A Tondônia é uma vinícola que quando nasceu, mais de 100 anos atrás, como uma vinícola moderna, trazendo todo o conhecimento dos franceses em elaboração de vinhos em barricas de carvalho. Hoje em dia ela é uma bodega tradicional, ela mantém essa filosofia, ela inclusive tem a sua própria tonelaria de vinhos com grande estágio em barricas de carvalho, e são vinhos de muita personalidade e são vinhos muito interessantes. E o meu texto exatamente brinca com isso, né? O Tondônia já foi moderno, hoje é um clássico, e coloco que a grande preocupação da vinícola hoje é essa mudança climática, que o dia de hoje, né, esse calor que a gente está tendo aqui nesse início de primavera, não tem como dizer que não há uma mudança climática, né, que isso inclusive afeta os vinhedos, não só os vinhedos, e tem consequências para o mundo do vinho. Bom, eu falei paladar em dose dupla, na verdade é paladar em dose tripla, porque ontem também a Daniela Nagassi, ela subiu um texto que muito me honrou, a começar pelo título, que começa: colunista do Paladar lança guia de vinhos com outros 3 jornalistas. A colunista, no caso, sou euzinha, e é isso mesmo, quem me acompanha aqui sabe que nós 4, a gente está lançando um guia de vinhos, e é um guia que tem 2 grandes diferenciais. Primeiro, assim, a gente prova por faixa de preço, então são vinhos listados até R$100, de 101 a 200, de 201 a 300, mais de 300 não entra no guia, e são vinhos que estão no mercado brasileiro. Além disso, a gente tem em cada verbete, tem um QR Code que indica exatamente quem que comercializa esse vinho, caiu para um site de venda ou para um site da própria vinícola. Esse guia de vinhos a gente apresentou essa semana e ele já está disponível às vendas pela Amazon, tanto na versão impressa, para quem quiser, custa R$63 mais o frete, como na versão do Kindle, que também está na Amazon por R$31. E a gente tem, além disso, um site que é o guiadosvinhos.com.br, que traz todos os vinhos pontuados, né, e traz também notícias sobre o mundo do vinho que vocês podem conferir. E além disso, traz também uma newsletter para quem assinar. Toda sexta-feira tem uma newsletter com as notícias do vinho. Espero que vocês gostem e que seja realmente como a gente espera. A gente significa eu, o Marcel Mia, o Beto Gerosa e o Ricardo César. A gente acredita que é um serviço que pode ser muito útil ao leitor. Bom, as degustações da semana, que tiveram várias, eu não dei conta em todas, mas eu vou destacar aqui o que me chamou muita atenção e da quais eu participei. A primeira foi uma super aula de Corton Charlemagne com o Thibaut Jacquet, que ele é diretor da Domaine Bonneau de Martraiane, e ele só tem vinhedos em Corton Charlemagne. Então foi muito interessante entender como ele lida, principalmente com a Chardonnay. A gente teve uma prova de Chardonnay de 3 anos diferentes e também com a Pinot Noir. Eu gostei bastante. Os vinhos estão chegando ao Brasil, ainda não chegaram, então não tem preço definido, pela Belle Cave. Além disso,
teve uma degustação antes da pandemia, era comum a Qualimpor fazer um evento grande com seus produtores, isso parou e agora está voltando nesse pós-pandemia. Então foi uma degustação em que tinham todos os produtores da Qualimpor ali presentes. Eu comecei pelo Chile, eu gosto bastante do trabalho que a Miguel Torres faz no sul do Chile, principalmente com a Sansô, com a uva Sansô e com a País. Mas o grande foco da Qualimpor são os vinhos portugueses. E aí o destaque foi primeiro provar a vinha da Ponte, que é um dos grandes vinhos da Quinta do Crasto, né? Foi numa prova conduzida pelo Tomás Roquette. E principalmente foi provar os vinhos antigos, envelhecidos da Taylors. A Taylors é representada aqui pela Qualimpor e ela é uma vinícola que aposta muito nos vinhos do Porto envelhecidos, né? Agora ela foi quem, né, um dos que fez para lançar os vinhos do Porto de mais de 50 anos nos grandes towns, né? Eles têm vários portos envelhecidos que são, assim, tem muita qualidade ali e que nos dá muito prazer quando a gente consegue beber. Além disso, teve um almoço com o Hans Windingsdiers, que é o da Noemia. Ele hoje é dono da vinícola e é interessante, assim, a ideia era uma vertical com 3 safras do Noemia, por pena uma delas estava Buchonnet, mas é interessante provar as safras. O 2020 do Noemia estava muito, muito interessante. E como é que o Hans consegue, com esse vinhedo antigo, é um vinhedo, né, de várias décadas, como é que ele consegue tirar tanta característica da Malbec e fazer um vinho com tanta personalidade. Gostei muito. Além disso, na sexta-feira teve uma degustação do Gâmbero Rosso, veio o especialista, que é o diretor do guia, que é o Márcio Tassetti, e os vinhos eram comentados pelo Arthur Azevedo da BS, e o Márcio selecionou vários vinhos com diversos biqueres, não eram apenas 3 biqueres do Gâmbero Rosso, mas ajudava a gente bastante a entender e aprender mais sobre essa diversidade dos vinhos italianos. E ainda, além das degustações, eu tive a oportunidade de participar e ir até São José dos Campos para participar do podcast do Rodrigo Ferraz. O Rodrigo Ferraz é uma pessoa que eu acompanho há um bom tempo. Ele é o cara do vinho de bicicleta, que começou como era um site, uma coisa de YouTube, hoje cresceu, vende vinho, faz diversas coisas. E ele me chamou para um podcast, que a ideia era conversar não só de vinhos e mulheres, como é que eu cheguei no mundo do vinho e tudo mais. E como teve a coincidência do guia, também falar do guia de vinhos. Então é isso, acho que isso... essas foram as notícias aqui no Brasil. De internacionais, eu vou citar 2 coisas rapidinho. Primeiro, o CEO do Ornellaia, que é o Giovanni Guedes, não sei se a pronúncia está correta, ele anunciou a sua aposentadoria, né? Então vamos ver o que vai acontecer na Ornellaia daqui para frente. E além disso, a outra notícia é que o rei Charles finalmente visitou Bordeaux. Era uma visita que estava prevista desde que ele foi entronizado, né? E acabou sendo adiada por causa de protestos. E ele visitou Bordeaux e o destaque foi uma visita ao Chateau Smith Lafitte, que é um chateau bem bonito, que ele tem várias obras de arte pelo vinhedo, é uma coisa que vale a pena conhecer. Mas é também um chateau muito preocupado com sustentabilidade, que é uma das pegadas do rei da Inglaterra. É isso. Essa semana agora eu vou para o sul, tem um concurso de espumantes, eu sou jurada desse concurso, então semana que vem se preparem para ter várias notícias de espumantes. E é isso. Boa semana para vocês, um brinde